Polinômios. Hoje vamos começar esse assunto novo. Polinômios. Parece polichinelo, mas não é. É polinômios. Nômios, galera. Nômios te lembra alguma coisa? Vamos ver então. Temos aqui 3Z. 3Z, gente, nós já vimos. Ele é um monômio, não é isso? Repara só. Polinômio. Monômio. Ele é uma multiplicação de um número por uma letra. O que acontece, gente, se eu somar aqui outro monômio, mas que não seja semelhante ao 3Z, ou seja, não tenha uma letra Z, né? Porque se ele tiver a letra Z, eu vou poder somar os dois, né? Porque são monômios semelhantes, eu posso somar. Mas o que acontece, então, se eu tiver 3Z mais ou menos, tanto faz, um outro monômio? Como é que fica? Vamos ver? Escolhi somar o 4x a 5. Tanto faz, poderia ser qualquer outro monômio. Repara, ele é um monômio e ele é um monômio. Mas a soma dos dois é um monômio? Nós vimos que não, né? Porque monômio é um número ou uma multiplicação de um número por uma letra. Aqui não temos isso, temos uma soma. Isso não é um monômio, mas veja bem, ele é um monômio somado. Eu não posso fazer a conta aqui com eles, porque eles não são semelhantes, né? Não têm a mesma letra. Então eu tenho um monômio, dois monômios. Como eu tenho dois monômios, eu tenho o que nós chamamos de binômio. Entenderam, gente? Ó, monômio, um monômio só, né? Aqui, agora, binômio, dois monômios, né? Quando eu falo dois monômios, né, é porque tem uma operação de mais ou de menos entre eles, tá? E eles não são semelhantes, porque se aqui fosse 4Z, não seria um binômio, seria um monômio, porque viraria o quê? 3Z mais 4Z, 7Z, um monômio. Então, será que dá para continuar? Com certeza. Vamos ver então. Agora eu não somei, né? Eu diminuí. A mesma coisa, ó, 3Z 4x à quinta menos 7y², gente. Isso aqui é um monômio? Não é um monômio, né? Tem soma, tem diferença, isso não é um monômio. Isso é um binômio? Não é um binômio, né? Porque um binômio tem dois monômios. Aqui temos três monômios, né? E eles não são semelhantes. Então, se é 3, eu tenho um... Muito bem, eu tenho um trinômio. Ah, professor, então vai ser que nem Copa do Mundo, né? Bicampeão, tricampeão, tetracampeão e por aí vai? Não. Depois de 3, né, a gente usa só um nome, que é poli. Poli vem de muitos, né? Então é polinômio, né? Aqui tá poli, então assim, monômio, binômio, trinômio e polinômio. Por exemplo, o que eu somei aqui é o 10, tá vendo? 10 é um monômio. Então, eu tenho um monômio, dois monômios, três monômios, quatro monômios. De 4 em diante, eu uso o nome polinômio, né? Então, parece até uma escadinha, ó. Polinômio 4, trinômio 3, binômio 2, monômio 1, né? E pode também descer. Monômio, binômio, trinômio, polinômio. Só que ninguém fala polinômio, né? A gente fala polinômio. Então, gente, é essa ideia aqui especial que eu queria passar para vocês de polinômio. Tudo bem, gente? Polinômio. Só que, por vício de linguagem, ninguém chama isso aqui de um binômio ou ninguém chama isso aqui de um trinômio. Até chamam, mas o nome mais comum que dão para tudo isso é polinômio. Ah, tudo isso aqui a galera, né? A galera chama de polinômio, né? Mas é bom saber que quando tem 2 é binômio, quando tem 3 é trinômio, e quando tem 4 ou mais, se tiver 5, 6, 7, é polinômio. Só temos que ter cuidado, gente, para quando algum deles, né, tiver a mesma letra do outro, para não se confundir com o nome, não é isso? Porque eles têm que ser monômios que não são semelhantes, né? Nenhum pode ser semelhante com ninguém aqui, para ser polinômio. Por exemplo, se aqui fosse 10Z, então, na verdade, esse com esse seria um só, seria 13Z. Então, seria um trinômio, tá bom? Então,
nós já aprendemos sobre polinômios, né? Agora vamos aprender a calcular o grau dos polinômios, porque tudo que nós fizemos para os monômios, agora vamos ter que fazer para os polinômios. Aprender a calcular grau, aprender a somar, diminuir, multiplicar e dividir. Então vamos começar calculando o grau. Vamos por partes. Esse aqui a gente já sabe, não sabe? Qual é o grau desse monômio? Nós vimos, né? Nós vimos que o quê? Como é que era o grau do monômio? Você vai pegar todas as letras que tem, né? E vai somar os expoentes das letras. Aqui só temos uma letra, o Z. E ele está elevado a quanto? A 1, não é isso? A 1. Então, qual é o grau desse monômio? O grau dele é 1. Vou escrever aqui. Eu vou chamar de grau, né? GR, tá bom? GR, o grau é 1. Tudo bem, gente? A questão agora é, como é que eu vou fazer, professor, para calcular o grau do binômio, do trinômio e do polinômio? Do monômio eu sei. Do monômio eu pego todas as letras e somo os expoentes, é o grau. E do binômio, gente? A gente vai usar a mesma regra do monômio. Como é que é isso? Vamos calcular o grau de cada monômio. No binômio, no trinômio e no polinômio. Tanto faz, não importa, né? Eu vou pegar cada monômio que tiver, e vou calcular o grau. Tudo bem? O grau do binômio, do trinômio ou do polinômio, né, vai ser o maior grau do monômio. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, qual é o grau desse monômio aqui que compõe esse binômio? Né? São 2. O grau dele é 1. O grau desse aqui é 5. Então, qual é o maior? É 5, né? Então, o grau desse binômio é 5. É 5, né? A regra é essa. O grau do polinômio vai ser o grau, o maior grau que um monômio dele tiver. Então, por exemplo, a gente vai ter que ver todos os monômios, calcular o grau de todos os monômios que compõem o polinômio, e o maior grau deles vai ser o grau do polinômio. Faz sentido, né? O vencedor fica com o prêmio. Então, ó, esse trinômio aqui, ó, aqui, esse monômio tem grau 1, tem grau 5, tem grau 2. Qual é o maior? 5. Então, o grau desse trinômio é 5 também. E se você já estava suspeitando, qual vai ser o grau desse polinômio aqui, gente? O grau desse polinômio, né, vai ser, ó, grau 1, grau 5, grau 2, grau 0. Também vai ser grau 5. Então, o grau 5, ele é grau do polinômio e também do trinômio, né? E também do binômio. Por quê? Porque esse 4x a quinta aqui, ele tem o grau maior do que todos os outros monômios. Então, o grau dele prevalece, tudo bem? O grau dele é o grau do grandão, do polinômio inteiro. Tudo bem, gente? Vamos, então, ver mais alguns exemplos sobre polinômios. Gente, pode não parecer, mas polinômios é um assunto muito importante que vocês vão ver agora para sempre na vida de vocês. No ensino médio, no 9º ano, 8º ano, sempre ele vai aparecer agora, não adianta. Então é bom nós entendermos bem. Então, nós vimos que lá, né, vimos polinômios, né? Polinômios. Mas repara só uma coisa, olha só. Esses polinômios aqui, né? Esses polinômios aqui, cada um tem uma letra diferente, né? Ó, aqui é Z, aqui é X, aqui é Y, aqui é ninguém, não é isso? Esses são polinômios, né? Normais. Só que existe, a gente pode classificar um outro tipo de polinômio. Polinômio com uma variável. Lembra o que significa variável? Significa letra. Isso mesmo, letra. Então, polinômio com uma letra. Ou seja, é um polinômio que vai ter vários monômios. Normal. Só que eles vão ter sempre a mesma letra. Mas calma, eles não vão ser semelhantes. Vamos ver os exemplos, ó. Como é polinômio, vou chamar de P, tá? Vou chamar de P. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse polinômio é qual? 4x mais 3. Vamos classificar? Ele é um binômio, né? Ele tem 2. Qual é a única letra que aparece aqui, gente? X. Então, ele é um polinômio com uma variável. A variável x. E qual é o grau dele? 1. Esse aqui, ó, é um polinômio também, ó. Não temos monômios semelhantes, né? Isso não temos, porque um é x2, o outro é x, não são iguais. E aqui é sem x. Mas, ó, ele tem só uma letra. Qual é a letra? X, não é isso? X. Então, vamos classificar. Ele é monômio, binômio, trinômio, polinômio. Ele é um trinômio, tem 3 termos. Qual é o grau dele? O grau dele é o grau do maior monômio,
que é esse aqui, 2. E ele se enquadra num polinômio com uma letra, uma variável, porque só tem o x. Esse aqui agora, ó. Repara que também, gente, mesmo tendo vários monômios, todos os monômios que aparecem têm o x, não é isso? Tem o x. Ah, mas o 4 não tem x. Tem sim, é x elevado a zero. Então, ele é um polinômio que só tem uma letra, que é o x, não é isso? É mais fácil para a gente trabalhar com polinômios assim, não é isso? Então, esses são os que mais aparecem para a gente. Qual é o grau desse polinômio aqui, gente? Qual é o grau desse polinômio? É 3, não é isso? 3. É só nós vermos qual é o maior expoente, né? Porque esse aqui tem grau 3, esse aqui tem grau 1, esse aqui tem grau 2 e esse tem grau 0. O que vence é o grau 3, com certeza. Tá vendo como é que fica fácil? Quando tá só com uma letra, fica muito fácil da gente descobrir o grau. É só ver o maior expoente. E esse aqui é um polinômio, um binômio, um trinômio, um monômio. Ele é um polinômio, né? Ó, tem 4 termos, então já é um polinômio. Agora, esse aqui, gente. Esse aqui, ó. Repara que também só tem uma letra, né? Uma letra x. E qual é o grau dele? O grau dele é 4, né? É um trinômio, não é isso? Classificando aqui, não é um binômio, não é um... Esse, então, é um trinômio, né? De grau 4, né? E numa variável x, né? Gente, pode ter outra variável, tá? Pode ter outra letra. Pode ser y, pode ser z. Mas o que mais aparece é o x, gente. O que mais aparece é o x. Repare, então, como é fácil identificar o grau para o polinômio de uma letra, né? É só ver o maior expoente. Mas vamos ver aqui um detalhe, gente. Olha só. Esse polinômio aqui, por exemplo, né? Esse polinômio. Eu tenho que ficar procurando nele qual é o maior grau, né? Não está aqui logo de cara para mim. Então, daí surge um novo conceito, que é chamado um polinômio com uma variável ordenado. Um polinômio ordenado, né? Na verdade, esse conceito é independente de uma variável, não. É o conceito chamado polinômio ordenado. O que significa isso? Significa que o polinômio ordenado ele vai sempre começar com o monômio de maior grau e vai descendo os graus. Tudo bem? Esses aqui, alguns desses aqui, não estão ordenados. O que significa, então, um polinômio ordenado? Significa que o primeiro termo dele, né, o primeiro monômio dele, já é um monômio com o maior grau. E o outro, o segundo maior grau. E o outro, o segundo maior grau. Por exemplo, esse aqui está ordenado? Está ordenado, né? Porque ele começa com o grau 1, que é o maior grau desse polinômio. Esse aqui é o grau 0. Esse aqui está ordenado? Está. Porque ele começa com o grau 2, que é o maior grau do polinômio. E depois é 1 e depois é 0. Esse aqui está ordenado? Não está, né? Não está. Por quê? Porque ele começa com o grau 1, depois o grau 3, olha só, depois o grau 0, depois o grau 2. Então, a gente tem que ordenar ele, colocar do maior para o menor na ordem de graus, né? Na ordem de graus de monômios. Vamos ver, então, como é que vai ficar? Tcharam! Eu acabei de ordenar esse polinômio. Ou seja, o que eu fiz? Eu reescrevi ele, começando do maior grau, descendo até o menor. Ó. Grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Tudo bem, gente? Então, por que isso, professor? Porque assim é muito mais fácil de você ver qual é o grau. Ó, olha para cá, já sabe o grau. Não tem que ficar procurando onde está o maior. É logo no começo, entendeu? Então, por isso que é bom ordenar. Agora, esse aqui, esse está ordenado? Não, né? Porque ele começa do grau 0, depois do grau 4, depois do grau 1. Vamos, então, ordenar? Tcharam! Acabei de ordenar, ó. Começou do grau 4, foi para o grau 1, depois o grau 0. Gente, nessa ordenação, cuidado para não errar o sinal, tá? Porque, ó, o menos 4, ele continua menos 4, tá? O menos 3 aqui continua menos 3. E os que não tem sinal, que estão aqui na frente, né? Aqui tem o mais, tá? Aqui tem o mais. Quando ele vai para trás, né? Tem o 3, o 2 e agora sim o 1, né? O grau 1. Quando ele vem, esse vem para cá, ele bota o mais aqui. O 1 também. Quando ele vem daqui para o final, o mais vem com ele, tá? Então, gente, esse aqui é o assunto de polinômios com uma variável, né? E também de polinômios ordenados. Todos eles agora estão ordenados, tudo bem?
Uma outra coisa que nós podemos trabalhar com polinômios, um outro assunto, é calcular o valor numérico. Lembra que a gente viu expressões algébricas e como calcular o valor numérico delas, né? Jogando letras nelas, né? A gente substituía, jogando números, desculpa. A gente substituía números e descobria o valor numérico. Esse polinômio aqui, por exemplo, todos esses, eu tenho como falar, esse aqui vale 2, esse aqui vale 4, esse aqui vale 5, esse aqui vale 0. Não tenho como falar isso, né? Porque eles são letras, né? Eles têm aqui letras envolvendo eles. Eu só posso falar que ele é um número quando eu dizer que essa letra aqui vai ter um número. Então, para polinômios, tem um modo muito específico da gente fazer esse tipo de cálculo do valor numérico, tá bom? Só para a gente ver uma coisa aqui, a gente também poderia fazer isso com esses outros aqui de trás, que nós vimos, né? Ó. Só que repara só qual é a diferença desses aqui para os outros, olha. Primeiro, que eles não estão ordenados, né? Não estão ordenados. E segundo, que eles não são de uma variável só, tá vendo? Aqui tem x, y, x, z, y, né? Sem nenhuma letra. Eles estão bagunçados aqui, né? Também são polinômios, mas não são polinômios de uma variável. Então, aqui neles, eu também poderia calcular o valor numérico, sem problema nenhum. Por exemplo, se eu jogasse aqui z igual a 0, dava 0. Mas repara só, para eu calcular o valor numérico dessa, eu já vou ter que jogar um valor, substituir um valor para o x e para o z. Nessa aqui, para o x, para o z e para o y. Nessa aqui também. Eu vou ter que falar assim, o x vai ser 1, o z vai ser 2 e o y vai ser menos 1. Aí eu vou achar um valor numérico para ela, porque eu vou acabar com as letras, vou ter só números. Para os polinômios, né, de uma variável só, basta eu saber o valor do x. Eu não preciso dar um valor de x, não preciso falar assim, o x vai ser 1, o y vai ser 2. Não preciso, porque não tem y, só tem x. Repararam como é mais fácil trabalhar com um polinômio de uma letra só? Então, para a gente calcular o valor numérico deles, a gente usa uma escrita toda especial. Vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu só tenho que dar um valor para x, não é isso? Aqui não tem um p. Eu chamo esse p aqui de p de x. Como assim, professor, p de x? Eu não vou escrever só o p aqui. Porque lembra, como é que eu faria para descobrir, por exemplo, o valor numérico desse aqui? Eu tenho que escrever assim, ó. Se x igual a 3, aí eu faria 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Mas para os polinômios de uma variável, tem toda uma escrita especial para significar isso. Como assim? Esse p aqui, eu vou chamar de p de x. Como assim p de x? Eu vou colocar aqui um x entre parênteses. Vamos ver. Repararam, gente? P de x, tá vendo? Eu botei p de x. Professor, por que x? Porque a variável, a letra do polinômio é x, tá vendo? É x. Então, eu vou colocar p de x. Professor, eu não entendi isso. Isso aqui, gente, serve para quê? Serve para a gente dizer o seguinte. O polinômio está na variável, na letra x. E isso aqui serve para a gente fazer de um modo mais fácil, mais simples, o cálculo do valor numérico. Por exemplo, como eu falei com vocês, ó, se eu quiser dizer que eu vou fazer o cálculo do valor numérico desse binômio aqui, né, para x igual a 3, como é que eu escrevo? Eu vou escrever assim, ó, repara só. P de 3. Eu vou querer que o x seja quem? 3, né? Então eu escrevo P de 3. O que isso significa? Isso vai significar o quê? Que eu vou calcular aonde tem x, eu vou colocar o 3. Vai ficar 4, não é x? X, só que quem é x? 3 vezes 3 mais 3. Repararam, gente? Olha só. Aonde tem x, ó, não é p de x igual a 4x, ó, x e x. Então, aonde tem x, eu vou colocar 3. Então, 3 e 3. E agora faço a conta, ó. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. Repararam? Quando eu falo p de 3, eu já estou dizendo toda uma frase em português por detrás desse símbolo aqui. Eu falo assim, qual é o valor numérico desse polinômio quando o x for 3? Ao invés de escrever tudo isso, eu boto assim, calcule p de 3. Porque aí eu vou descobrir o valor de x
quando ele for 3, tá vendo? Então isso eu posso fazer para qualquer um desses, tá? Por exemplo, para esse aqui, ó. Nesse aqui eu vou calcular o P de 0. Ou seja, onde tem x eu vou colocar 0. Então eu vou calcular o quê? O P de 0, não é isso? Isso quer dizer que eu vou ter que fazer uma continha para quando o x for 0, né? Mas, gente, eu quero contar para vocês o segredo. O P de 0 é o mais fácil que tem. Por quê? Olha só. Aqui o x sempre não aparece multiplicando alguém. Quanto é que dá 0 vezes qualquer coisa, gente? Dá 0, né? Então, ó, quanto é que vai ser o meu P de 0? Vai ser, ó, 6 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. 6 vezes 0, 0. Menos 0, 0. E vai sobrar quem? Vai sobrar 1,5. Por quê? Ele não tem x nenhum. Então, eu não vou colocar nada nele. Então, o P de 0 vai dar 1,5. Repara só. Quanto é que daria o P de 0 aqui? Daria 3, não é isso? Quanto que daria o P de 0 aqui? Ia dar 0, 0, 0, menos 4. Quanto que daria o P de 0 aqui? Daria 0, 0, 1. Então, gente, o P de 0, ele sempre vai dar, né, quem não tem x. O monômio, né, ou o termo, a gente chama de termo também, o termo que não tem x vai ser a resposta do P de 0. Tudo bem, gente? Ótimo. Vamos então fazer alguns exercícios só para fixar essa teoria aqui que nós acabamos de ver. Classifique e diga o grau. Quando eu falo classifique, eu quero dizer o quê? Para a gente dizer se vai ser um monômio, um binômio, um trinômio ou um polinômio. Aqui, gente, tem que ter cuidado com as pegadinhas, tá? Porque eu posso colocar aqui e você falar, ah, é um trinômio. Só que talvez, se eles tiverem, né, a parte da letra, né, igual, eu posso somar. Então, na verdade, não vai ser um trinômio, vai ser um binômio. Vamos ver se acontece aqui. Aqui é K ao cubo P2. Ninguém tem isso aqui, né? Aqui é A4x2. Ninguém tem isso aqui. E aqui é A ao cubo Z ao cubo, A ao cubo X ao cubo Z. Então, realmente, né, são monômios que não são semelhantes, né? A parte da letra e nenhum é igual. Então, eu posso afirmar que tem 3 monômios que não são semelhantes. Então, eu posso dizer que é um trinômio, né? É um trinômio. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer o grau. Ou seja, lembra como é que eu faço para achar o grau de um trinômio, né? Ou de um polinômio? Eu tenho que ver o grau de cada um e o grau vai ser o maior que tiver, né? O grau do maior monômio vai ser o grau desse trinômio. Vamos lá, então? Começando por esse primeiro, ó. 4 mais 2, 6. Ele tem grau 6, né? Agora, o segundo, ó. 3 mais 3, 6. Acabou? Não. Aqui tem o z elevado a 1. Muita gente erra isso. 3 mais 3, 6. Mais 1, 7. E esse aqui, então? 3 mais 2, 5. 5. Qual é o maior, gente? 7, né? Então, qual é o grau desse trinômio? O grau dele é 7, não é isso? Ele é um trinômio do 7º grau. Tudo bem? Vamos, então, para mais um exercício, gente. Olha só. Ordene, ou seja, vamos ter que colocar na ordem, e calcule P de 0, P de 1 e P de menos 2. Vamos lá, então? Ordenar é o que, gente? Lembra? É colocar do maior grau para o menor, não é isso? E depois vamos ter que calcular o P de 0, P de 1 e P de menos 2. Como é que eu faço para ordenar aqui, gente? A gente também pode fazer aqui mais um exercício que eu não escrevi. Classificar. Isso aqui é o quê? É um polinômio, né? É um polinômio, porque tem 4 termos, né? E eles não são, nenhum deles é semelhante. Então, ó, começar com o x3, botando na ordem. Depois vem o x2, não é isso? Depois vem o x. Depois vem quem não tem x, não é isso? O 2, não é isso, gente? Ah, professor, e se não tivesse esse aqui, por exemplo? Não tem problema, aqui não é t. Ia ficar 3, 2, 0. O grau, né? Grau 3, grau 2, grau 0. Não tem problema. O importante é estar na ordem, né? Então, vamos lá. O P de 0. O P de 0 nós vimos, é o mais fácil. O P de 0 vai dar menos 12, né? Não esquece do sinal. O P de 0 é menos 12. Eu também quero contar um outro segredo para vocês. Outra coisa mais fácil do mundo é calcular o P de 1. O P de 0 é sempre quem não tem x. E quem vai ser o P de 1? Vamos lá. O P de 1, gente, é muito tranquilo. Por quê? Vamos ver aqui. P de 1. 1 elevado a 3 vai dar 1, né?
Menos 7 vezes 1 elevado a 2. Vai dar menos 7, né? Porque sempre que eu fazer 1 elevado a 3, a 2, a 1, vai dar sempre 1. Então aqui vai ser 1 menos 7 mais 16 menos 12. Ou seja, para eu calcular o P de 1, eu só preciso somar aqui, ó, os coeficientes. Ó. Somar o 1, nós não podemos esquecer que aqui tem um 1, não é isso? Somar o menos 7, somar o 16 e somar o menos 12. Ó. Lembra que aqui tem um 1, não é isso? É o coeficiente dele. É a parte numérica desse monômio. Então, ó, é só fazer a soma dos coeficientes para achar o P de 1. Vai dar, então, ó, 1 menos 7 mais 16 menos 12, gente. 16 mais 1 dá 17. Né? 17. 17 menos 7, 10. 10 menos 12 dá menos 2. Então, o P de 1 é menos 2, não é isso? Então, já achei o P de 1. Ah, professor, agora o P de menos 2. O P de menos 2 eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Comentem aí nos comentários quanto é que deu o seu P de menos 2. Vamos ver quem acertou, tudo bem? Então, ó, eu vou dar uma dica como é que faz, né? É só fazer aqui a substituição. Ó. P de menos 2 vai ser quem? Menos 2 nos parênteses, porque é negativo, elevado ao cubo. Né? Aí vai dar menos 8. Né? Ímpar, negativo, vai dar menos 8. Menos 7 vezes menos 2 elevado a 2. Vai dar menos 7 vezes 4. Aí calcula. 16 vezes menos 2. Multiplicando, calcula. E depois menos 12, né? Aí faz essa continha e vê quanto é que vai dar. Tá bom, gente? Então, muito bom que nós entramos num assunto super importante de polinômios. Então, tudo de bom, grande abraço e muitos polinômios para vocês.